Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. O título da sexta-feira, Seguir a direção do Espírito. E o versículo, João 3,24, que diz: João ainda não tinha sido encarcerado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós queremos, Senhor, nesse dia e em toda a nossa vida, nós queremos avançar. Não queremos ficar presos nas coisas velhas. Nós queremos ser usados pelo Senhor, mas de uma maneira sempre nova, uma maneira sempre viva, uma maneira que sempre te agrade, Senhor. Por isso, nós queremos sempre nos renovar no espírito do nosso entendimento para perceber qual é a sua vontade, sua boa, agradável e perfeita vontade. Que até o fim o Senhor fale conosco, dando-nos a direção, não permitindo que caiamos nas ciladas de Satanás, não permitindo que nenhuma fortaleza, nenhum sofisma barre nós seguirmos o Teu Espírito, seguimos a Tua Palavra. O que tem importância para nós, Senhor, é trazer o Senhor de volta, é ser servos úteis a Ti, servos que Te agradam. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem mostrado, por todos os princípios espirituais, por toda a revelação da Tua Palavra. E perdoa-nos, Senhor, pois ainda somos tão teimosos, tão incrédulos. Precisamos de Ti, Senhor, e precisamos que cada vez mais as Tuas palavras mudem o nosso ser, moldando-nos a Tua imagem e a Tua vontade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira é Seguir a direção do Espírito. Seguir a direção do Espírito, irmãos, é seguir o Senhor. Ontem nós falamos um pouco sobre como João Batista ele começou bem, ele foi usado pelo Senhor, mas depois ele não conseguiu continuar seguindo a direção do Espírito. João era uma pessoa cheia do Espírito desde o ventre materno. Mas, irmãos, o ponto de virada para João foi quando ele viu descendo sobre Jesus o Espírito Santo, como pomba. Naquele momento, irmãos, alguém cheio do Espírito Santo deveria ter percebido: esse é o que eu tenho que seguir. Esse homem é que dá a direção do Espírito. É através dele que vem a direção do Espírito Santo. Mas, infelizmente, irmão, João não fez isso. Pelo contrário, ele continuou com seus discípulos. A verdade, irmãos, é que quando nós seguimos o que nós achamos o correto, quando nós continuamos com a nossa obra, quando o Senhor encerra a nossa obra, ou quando o Senhor quer que nós sigamos outra direção, nós acabamos nos tornando, de certa forma, empecilhos. É como o Senhor falou para Pedro em Mateus 16. Primeiro, o Senhor havia dito a Pedro, a Simão, que ele era uma pedra, daí o nome Pedro, Cefas. E essa pedra era uma pedra para a edificação da sua igreja. Mas logo após Pedro ter manifestado seu homem natural, ter dado espaço para Satanás atuar, como o Senhor desmascarou Satanás, ele chamou Satanás, mas também chamou Pedro, que havia dado esse espaço, essa abertura para Satanás em Mateus 16, de pedra de tropeço. Perceba isso. E agora, irmãos, a mesma coisa acontece com João Batista e os seus seguidores. Por quê? Quando você vai para João 3, a partir do versículo 22, diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permanecia com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Agora, veja só. E para lá concorria o povo e era batizado. Por João ainda não tinha sido encarcerado. Então, perceba, irmãos, para lá concorria o povo. Quer dizer, as pessoas estavam em dúvida. Vai para João, vai para Jesus,
Aí começa aquela história, quem que é maior? É João, é Jesus? E entra na questão doutrinária. Então, de certa forma, mesmo que isso não fosse a intenção, se você perguntar para João, essa não era a intenção dele. Por isso, irmãos, é que a árvore da morte, ela se chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não interessa se é a intenção ou não, se é bem ou se é mal, uma vez que não é vida, uma vez que nós não seguimos a direção do Espírito, o resultado é a morte. João, irmãos, ele teve bastante tempo para reconsiderar o seu caminho, mas por fim, o seu caminho o levou a ser encarcerado. Aqui o versículo 24 diz, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o nosso caminho, se nós não seguirmos a direção do Espírito, nós vamos ficar preso ou nas coisas do mundo, nós fomos libertados do império das trevas para não ser mais escravos. Mas, se nós, irmãos, não seguimos a direção do Espírito, nós podemos ficar encarcerados nas coisas do mundo, encarcerados nas coisas da religião, encarcerados nas nossas coisas, na nossa visão das coisas. E veja, olha o motivo da prisão de Herodes. Em Marcos 6, versículo 17, diz assim, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Veja, irmãos, você não vê o Senhor Jesus entrando nesses assuntos com políticos, enfim. O Senhor Jesus, ele falava a palavra, ele pregava o evangelho do reino, ele curava as pessoas. Mas olha onde o caminho de João levou ele. Ele estava se colocando em assuntos políticos. Tudo bem, uma questão até moral. Mas, irmãos, não tem nada a ver com a missão de João Batista, que era ser o precursor de Jesus, e que depois que o Espírito Santo pousa sobre Jesus, ele deveria seguir Jesus e não mais fazer a obra da sua cabeça. Esse é o ponto, irmãos. Por fim, João Batista acaba perdendo a cabeça, mas espiritualmente, irmãos, ele já havia deixado deixado a direção do Espírito Santo quando ele não seguiu Jesus. Então, João Batista, irmãos, ele começou muito bem, mas na hora de terminar o seu ministério, para seguir o Senhor, para ser útil ao Senhor, a vontade, a maneira do Senhor Jesus, ele não conseguiu, irmãos. Então, na parte que ele falou, importa que ele cresça e eu diminua, João não conseguiu, ele ainda continuou. E isso acabou levando, esse caminho acabou levando João Batista a ser martirizado. Nesse ponto, eu quero ler aqui na página 66, o segundo parágrafo. Veja só. Ao insistir em permanecer em atividade após o fim de sua missão, João Batista perdeu sua utilidade e também a direção do Espírito. O apóstolo João, em seu evangelho, evidencia que João Batista competia com Jesus ao continuar batizando, porque ainda não havia sido encarcerado. O ministério do apóstolo João é admirável, porque ele não usa a lógica humana para explicar. E nós precisamos ter a sabedoria lá do alto, ter a visão celestial para entender. Nossa racionalidade humana não nos ajuda, por isso João nos leva a ver as coisas lá do alto, a fim de enxergarmos como Deus enxerga. João Batista era cheio do Espírito desde o ventre materno. Ele foi enviado por Deus e fez uma obra fantástica, convertendo muitos filhos de Israel ao arrependimento. Esse foi um trabalho excepcional para introduzir Jesus. Contudo, por não ter lidado com seu coração, ele acabou concorrendo com a obra do Senhor. Qualquer um de nós, mesmo tendo sido muito usado pelo Senhor no passado, corre o risco de se apegar à popularidade, de ter um grupo de seguidores e perder a simplicidade em seguir o Espírito em novas direções. Quando o Senhor nos usa, Ele nos honra, e as pessoas que veem a obra de Deus também nos respeitam. Contudo, toda a glória deve ser dada a Deus. E veja, irmãos, como João, o apóstolo João, agora falando, no seu evangelho, ele realmente nos dá uma visão celestial.
É como, um exemplo assim, bem pobre até, é como quando você coloca o óculos 3D e aí você começa a ver as coisas diferentes. Quando você lê os evangelhos, principalmente o evangelho de João, assim, tentando simplesmente entender, você não consegue perceber essa questão, esse desvio de João Batista. Você acha que ele continuou seguindo, porque o mundo é assim. O mundo é você tem que fazer a sua obra, você tem que ser proativo, como as pessoas falam, não é? Você tem que ser uma pessoa que faz as coisas, que faz o seu nome, mas não é assim, irmãos, no reino dos céus. No reino dos céus, nós seguimos a direção do Espírito. E segundo a direção do Espírito, aí sim, nós somos usados. Aí sim, nós fazemos a obra que o Senhor nos comissionou a fazer. E vejamos como, quando nós vamos nos desviando, é como uma estrada, né? Você está numa estrada, de repente ela faz uma bifurcação. E aí no começo você consegue andar próximo a outra estrada, mas elas vão se distanciando, se distanciando. De repente você não consegue mais ver a outra estrada. Veja, por exemplo, João, no capítulo 3, você pode dizer assim, mas João dava testemunho de Jesus, não é? Eles perguntaram, os discípulos de João perguntaram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, isso no versículo 26 de João 3, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Quer dizer, João dava testemunho do Senhor, não é? Mas esse é o problema, irmãos, quando nós nos desviamos da direção do Espírito. É como uma estrada que faz uma bifurcação. Você toma o caminho e o caminho vai se afastando, se afastando. Isso aqui em João 3. Em Mateus 11, quando João foi encarcerado, ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus, Mateus 11, versículo 3, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Veja, em João 3 ele está dando testemunho, mas agora em Mateus 11, porque ele não concordava em ter sido preso, ele ficou muito provavelmente muito chateado, até de certa forma rebelde contra o que havia acontecido com ele. Ele manda perguntar para Jesus, como cobrando o Senhor Jesus, como dizendo, olha, você é mesmo Cristo? Porque se você for, por que eu estou fazendo aqui preso? Mas esse é o problema, irmãos. Muitas vezes a direção que nós tomamos, é como eu disse, ela vai nos prender, vai nos encarcerar e vai fazer com que nós provemos a morte. O que não é a direção do Espírito, irmãos, pode ser bem, pode ser mal, sempre vai nos levar para a morte. E veja essa questão, irmãos, de ficar preso nas coisas velhas, como ela é séria e como nós não percebemos. Em Mateus 9, veja, os discípulos de João, eles se uniram aos fariseus, olha, aos fariseus, foram até o Senhor e perguntaram assim, versículo 14, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Essa é aquele tipo de pergunta que na verdade não é uma dúvida, é mais uma acusação do que uma dúvida. Como se eles dissessem ao Senhor, eu não sei não esse negócio que vocês estão fazendo. Olha, veja a gente, veja, nós jejuamos, fariseus jejuam, mas seus discípulos não jejuam, percebe? Aí, irmãos, a resposta do Senhor, ela nos dá outro princípio espiritual muito importante. Ele responde assim, versículo 15, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Isso aqui diz respeito, irmãos, à vida de Deus, não é? A vida de Deus, para que ela entre em nós, um vinho novo, é preciso de um odre novo. Então, aqui, ou seja, é preciso de um novo homem. Por isso o Senhor Jesus morreu e do seu lado saiu o sangue e a água. Mas esse é um princípio espiritual também que nos mostra o seguinte,
Enquanto o Senhor quer avançar, sempre com um vinho novo, nós muitas vezes queremos receber o vinho novo com um odre velho, com práticas antigas, com algo que uma vez deu certo e nós insistimos nisso por toda a nossa vida. O Senhor Jesus é sempre novo. E se nós, como um novo homem, não renovarmos no espírito do nosso entendimento, não renovarmos a nossa mente, irmãos, nós ficamos encarcerados, presos nas coisas do passado. O que não quer dizer que as coisas do passado sejam erradas. Por exemplo, quando eles disseram sobre o jejum, não está errado jejuar. Mas você percebe a direção que o Senhor deu para eles? O Senhor disse, tudo tem o seu tempo. Então, muitas vezes, irmão, o Senhor está avançando, está nos dando uma direção e você olha para trás e fala, não, mas aquilo que eu vivi lá atrás foi muito bom. Eu preguei o evangelho, salvaram-se pessoas e a palavra era assim. Então, o correto é lá atrás. Eu quero buscar um lugar que seja igual lá atrás. O que é isso? É o vinho novo no odre velho. Uma hora o odre velho estoura, irmãos, porque ele não aguenta segurar o vinho novo. Então, todo momento, ao seguirmos o Senhor, nós precisamos nos renovar. Quantas vezes os discípulos, os próprios discípulos do Senhor acharam que deveriam seguir um caminho e foram repreendidos pelo Senhor, pensaram de um jeito e o Senhor mostrou, não, esse não é o meu caminho, esse não é o caminho do Espírito. Então, irmãos, fica aqui outro grande princípio espiritual. O que nós precisamos é aprender a seguir o Senhor e sempre nos renovar nossa mente, né? Renovar o espírito do nosso entendimento, porque assim nós vamos seguir o Senhor sempre em novidade de vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.